Olá pessoal, bem-vindos ao canal Acupuntura e Vida. Meu nome é Michel e vamos lá para a nossa quarta aula dos nossos princípios básicos de medicina chinesa. E aí, como eu disse para vocês, vamos começar a falar de Yin e Yang, vamos começar a falar de simbologia da medicina chinesa ou do pensamento chinês para a compreensão da medicina chinesa. Legal? Gente, olha quanta matéria, olha quanta coisa a gente vai ter para debater aí nesse Yin e Yang. Então a gente vai falar sobre os conceitos amplos, a natureza, né? De onde vem isso daí, ou quais as naturezas do Yin, qual a natureza do Yang, as expressões, né? Ou o que é Yin e Yang na natureza, ou quais as naturezas Yin, quais as naturezas Yang. O significado, né, do Yin dentro do Yin, do Yang dentro do Yang, do Yang dentro do Yin. Então todas essas variações do movimento Yin e Yang, a oposição, né, ou as características de Yin e Yang, né, de unidade, oposição, interdependência, consumo, interrelacionamento, algumas situações, né, de doença, que é, né, ou qual é a saúde no Yin e no Yang, qual é a doença no Yin e no Yang, quais são as aplicações dessa teoria dentro da medicina chinesa e assim com algumas situações, né, quais as características dos excessos de Yin, das deficiências de Yin, das características de excesso de Yang, deficiência de Yang. Legal? Vamos começar falando aí desses três conceitos principais, né? Desses três primeiros tópicos descritos naquela lista, né? O conceito de Yin e Yang, a natureza desse conceito e as expressões desse conceito, né? Como ela se expressa na natureza e o que é esse tal desse Yin e Yang. Então, basicamente, gente, quando a gente fala da cosmogonia ou da geração da vida no pensamento taoísta, nós falamos de dualidade que se apresenta. Sempre uma dualidade que se apresenta. Então, toda manifestação de vida possui em si uma dualidade, né? Então, vamos começar com uma brincadeira, né? Pensem na luz, né? A luz é onda ou é partícula? Ou ela é uma energia ou ela é uma matéria? E aí, ao fim, descobre-se que ao mesmo tempo ela é ambas, né? Então, a gente vai tendo sempre essa relação de opostos que se complementam. Então, sempre vou ter em algo um interno e um externo, um alto e um baixo, um claro e um escuro, um quente e um frio. Então tudo na natureza acaba tendo essa dualidade, essa polaridade oposta, e esse seria o conceito do Yin e do Yang. Então um símbolo que expressa a manifestação de dualidade da vida. E aí, como é a história desse Yin e Yang? A formação, gente, ou a cosmogonia, diz que o Tao, ou o zero, é aquele que gera o primeiro conceito, ou gera o gerando então o Yang, né? Um algo imaterial, um algo puro energético, um algo puro imaterial, que com o tempo desenvolve-se em dois, desenvolve-se em Yin. E a partir do momento que você tem, ou que existe o Yang e o Yin, ambos se unem, um constantemente gerando o outro, né? E aí a gente vai falar sobre essas características do Yin e do Yang na próxima aula. Mas então nós vamos ter sempre que o Yang forma o Yin e o Yin forma então depois o Yang para poder novamente formar Yin, para depois novamente poder formar Yang, para depois novamente poder formar Yin e assim sucessivamente. Então, a natureza desse conceito é, na vida, existe, por exemplo, na vida do homem, o nascimento, né, ou a concepção, a explosão de vida e a própria vida seguida da morte. Então, quando a gente tem essa primeira explosão, essa fecundação, essa formação da vida inicial, nós temos um puro Yang, né, que dinamiza e começa a formar e densificar em um Yin. Né? Então a gente pega, por exemplo, crianças, né, são sempre muito mais agitadas, normalmente mais aceleradas, o pulso é rápido, o coração bate desordenadamente, a respiração é mais rápida, a fisiologia é mais rápida, porque ainda tem muito Yang, tem muita atividade dentro de si e pouco corpo, pouca matéria Yin para segurar todo esse Yang, esse fogo de vida, essa vitalidade que a gente vai vendo mais pra frente.
Então, a natureza desse yin e desse yang seria um algo dinâmico, o yang, né, um algo dinâmico, um algo de movimento, um algo de potência, que está junto com a matéria, junto com esse yin, para poder executar a vida. Então essa é a natureza desse conceito, né? A fusão daquilo que é divino e potência de vida com aquilo que é material e nefasto, né? Que vai apodrecer, né? É o real contra o irreal, né? A outra dualidade, a outra polaridade. E aí é muito curioso isso, porque o que é real, gente, é aquilo que a gente vê e toca ou aquilo que não percebemos na vida. Né? Ou muitas vezes não percebemos, como diz o Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. Mas, e aí a gente tem essas expressões do yin e do yang da natureza, que é o quê? Tudo que existe. Então a gente pode começar com conceitos amplos da natureza, né? Como por exemplo o Sol e a Lua. O Sol sendo o yang e a Lua o yin. Né? Nós temos na natureza o quente, o verão como produtos do yang, né? Como características do yang, o frio e o inverno como características do yin. A gente vai tendo o interno, as coisas internas, as coisas que se fecham, coisas que se retraem, coisas que tendem à inércia, coisas que tendem a parar, como yin, enquanto que coisas que aceleram, coisas que dinamizam, coisas que estão no exterior, coisas que tendem a ir para o exterior, né? Coisas que levam o nosso pensamento para o yang. Então o yin e o yang, gente, seria sempre essa polaridade, essa dualidade, né? Da oposição dos movimentos, da oposição da vida. Então seria entrar e sair, subir e descer, né? Então a gente vai tendo características do yin e do yang, e tudo que a gente for vendo depois, a primeira observação que a gente vai ter é: isso é característica de yin, isso é característica de yang. Então, se lembrarmos, né? E aí quem quiser depois, gente, busca lá, né, o e-book que a gente tem para vender lá no nosso site, para que vocês tenham esse acompanhamento também da teoria, né, escrita dessas bases. Então, diversos conceitos, né, diversos quadros, diversas relações, né, muitas das quais já deixei aqui para vocês em outras aulas, inclusive assistam lá no canal. Tem muita coisa aqui no canal para vocês assistirem. Então, assim, a primeira visão de yin e yang que precisamos ter é um conceito que representa a dualidade da vida com características específicas e que podem, né, e vão se cambiar aí uma na outra. Então, esse é o fim dessa primeira aula sobre yin e yang. A próxima continuaremos com mais sobre esses caras, sobre essa tal simbologia da medicina chinesa. Beleza, gente? Fiquem com Deus, até a próxima.